Glória a Deus. Boa noite, gente. Como diriam os mais tradicionais, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Bênção estar aqui com vocês, uma honra, não é? Uma grande alegria. Desde ontem nós estamos aqui e quero, não é, começar honrando ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem fez por nós e continua fazendo, amém, queridos? Nós vivemos por Ele e para Ele. Também honrar os nossos pastores, Davi e Mônica, né? Esses dias no aniversário dele escrevi assim, vou falar, tá bom, pastor? Falei assim, olha, pastor, um grande líder ele é evidenciado quando os seus liderados se tornam melhores e ainda continuam respeitando o seu líder como sempre. É verdade, ué. Vocês estão rindo? Não, é verdade, vocês estão rindo. O pastor Davi tem um dom de formar líderes, queridos. E formar líderes que se tornam melhores. Mas os líderes não deixam de falar, e aí? Porque os líderes não se perdem no meio do caminho. Isso é um dom, né? E primeiro honrar vocês, pastor. Muito obrigado pelo convite de estar aqui, é um privilégio. Falei que o quanto vocês oram por João Pessoa, a gente ora por Londrina como londrinense também. Muito obrigado por orarem por João Pessoa, pela nova aliança de João Pessoa. Mas nós também clamamos por essa cidade, porque nós amamos, a Londrina tem um lugar de honra no nosso coração. Nós somos de João Pessoa, mas nós oramos por Londrina porque esse lugar queima no nosso coração e nós queremos ver a cidade rendida aos pés do Senhor Jesus. E o seu negócio, o seu empreendimento, aquilo que está queimando no seu coração, vai levar pessoas a esse lugar. Amém, amados? A todo o presbitério daqui da igreja, aos líderes do Empreendedores, obrigado, são amigos, né, de longa data. Fui supervisor do Maico nessa casa, né, lideramos os jovens juntos, servimos os jovens juntos. E tem muitos amigos aqui, né? Tem muitas pessoas que, se eu fosse chamar todo mundo pelo nome, a gente ia ficar aqui só falando sobre isso. Glória a Deus pela sua presença. E, amados, né, nós somos, então, né, os pastores Rafael e Cláudia. Deixa eu ver se vamos aqui. Está com isso. Ótimo. Amém. Não está passando aqui. Está ligado. Acho que pegou. Ah lá, passou. Bom, pessoal, alguém passou lá, né? Então, eu vou deixar por conta de vocês aí, tá bom? Essa é a nossa família, eu, pastora Cláudia, a Esther e a Ana. Nosso maior empreendimento é a nossa família, que o Senhor nos confiou, amém, queridos? Tudo começa ali, se ali não der certo, muita coisa vai dar errado na nossa vida. Então, ali que está o foco da nossa atenção. É dali que a gente é nutrido, é ali que a gente é cuidado, e a gente precisa valorizar esse lugar. Ali em cima a foto da Igreja Nova Aliança de João Pessoa. Ontem no culto a gente pôde mostrar mais detalhes. A igreja que nós pastoreamos. Fomos para lá, fomos enviados por essa casa para lá, né, pelo presbitério, para pastorear há 7 anos. Vamos para 8 anos lá em João Pessoa. Começamos a igreja numa garagem de uma casa, e hoje nós estamos num espaço maravilhoso, e você, que é membro dessa casa, faz parte desse investimento. A sua vida, os seus recursos estão sendo aplicados lá também, e é uma honra, amém, queridos? Você faz parte disso. E pessoas, né, queridos? Como foi falado ali, ó, tem o pessoal da célula, os nossos líderes e supervisores de célula na igreja, tem, né, toda a galera dos adolescentes e jovens, pastores, amigos, tem foto ali, as empresas que nós atendemos lá em João Pessoa. Então, né, a vida é pessoas. Então, se você falar para mim assim, pessoas é um problema, já não vai dar certo. Porque, na verdade, pessoas é a solução. Né? A solução está nas pessoas, está com as pessoas. E eu quero, né, nessa noite, eu vou ministrando, amém? Vou apresentando teorias e também vou testemunhando o que o Senhor está fazendo. Então, vou numa pegada só, tá bom? Então, vamos lá? Você está preparado? Então, 1 Reis 7, 13 e 14. Está funcionando agora? Vamos lá. Aê, benção. Valeu, obrigado. Agora fica bom. 1 Reis 7, 13 e 14, diz assim a palavra de Deus. Olha lá, o rei Salomão enviara mensageiros a Tiro e trouxera Hurão, filho de uma viúva da tribo de Naftali e de um cidadão de Tiro, um artífice em bronze. Hurão, algumas traduções vai trazer Irão, era extremamente hábil, experiente e sabia fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e fez depois todo o trabalho que lhe foi designado. Extremamente hábil era Irão. Então, o Senhor nosso Deus, não é, ordenou que Davi delegasse a Salomão, seu filho, a construção do templo. Não é isso, amados? E assim Davi fez,
E além de deixar materiais preparados, recursos e profissionais, Davi declarou sobre o seu filho: agora comece o trabalho e que o Senhor esteja com você. E no 4º ano do seu reinado, Salomão começa a construir o templo. E então ele manda buscar em outro reino um profissional extremamente hábil. Você ouviu aí? Né? E Hurão trabalhou para o rei porque ele era competente. Muitas vezes, queridos, nós achamos que não é, vai vir na boa, na facilidade. É necessário competência para servir pessoas de influência. Nós precisamos ter algo para apresentar. As pessoas contratam nossos serviços, nossos produtos, porque nós suprimos uma necessidade a partir de uma competência que nós temos, que a nossa empresa possui. Ok, queridos? Então nós precisamos ter esse entendimento. E não é, nós temos competências que são situacionais, o Senhor colocou sobre nós, dons e talentos nós chamamos, e tem competências atitudinais. Você viu aí, falaram, né, no currículo que eu fiz curso de teatro. Na verdade, eu sou uma pessoa muito reservada, tinha medo enorme de falar em público. Não é? E até hoje não é uma situação assim que, eu me lanço naquela situação com toda a minha força. Eu preciso me preparar para isso, me concentrar para isso, porque é uma competência atitudinal. Mas, amados, chegou uma hora da minha vida que, como líder em uma empresa, eu percebi que eu precisava melhorar a minha oratória, a minha fala, ganhar mais segurança. Servindo na casa do Senhor, eu precisava desenvolver habilidade para evangelizar pessoas, porque aquilo vinha, eu não conseguia fazer isso. Vamos lá, Guilherme está aqui, estudamos junto, teatro, não é? E aí começou a acontecer. Então nós nos lançamos no Senhor, falamos: Senhor, eis-me aqui. E Ele vai nos capacitando. Então tem dons e talentos que fluem naturalmente da sua vida. Foi o próprio Deus quem colocou sobre você. E tem talentos que você vai buscar desenvolver. Você vai perceber na sua carreira, no seu negócio que você precisa, no seu ministério, que você precisa desenvolver aquela competência. Então Hurão foi contratado para prestar serviço a um rei, porque ele era competente. Olha só o que fala 2 Crônicas 2:7. Diz assim, o rei Davi falando: manda-me um homem competente no trabalho com ouro, com prata, com bronze, com ferro e com tecido roxo, vermelho e azul, e experiente em esculturas, para trabalhar em Judá e em Jerusalém com meus hábeis artesãos. Manda-me um homem. O rei Davi não pediu pelo nome. Manda-me um homem competente. O rei de Tiro mandou Hurão porque ele era competente. Então Hurão foi contratado pelo rei Salomão para prestar serviços devido à sua competência. Queridos, ao conjunto de conhecimento, habilidade, atitude, nós chamamos de competência. Então, conhecimento é saber, nós precisamos saber algo. Nós precisamos saber fazer, é habilidade. Aplicar esse conteúdo, não é? Por isso que muitas vezes vai ter gente com muito conhecimento e pouco recurso. Porque ele vai acumulando conhecimento, mas ele não sabe como transformar isso em habilidade, em aplicação. E então, ter atitude de fazer acontecer. Então, competência é saber fazer acontecer. Simplificando o processo, não é? É saber fazer acontecer. Então nós precisamos saber fazer e saber fazer acontecer. Ficar parado não vai adiantar. Nós precisamos orar e agir. Nós precisamos, não é como eu ministrei ontem aqui, nós precisamos caminhar em direção aos desafios e não correr deles. Nós estamos aqui sobre a face da terra, entendo o que eu vou falar, para resolver problemas. E é justamente isso que nos dá negócio. São problemas. Não, eu quero ter um negócio, eu quero empreender, mas eu não quero muito problema não. Você depois vem falar para a gente aqui como é que funciona isso aí, porque, como diz ele, como é o pulo do gato, porque ele não existe. Nós estamos aqui, seja você funcionário de uma organização, seja você um microempreendedor, não é? Um empreendedor, um empresário, estamos aqui para resolver problemas, desafios, não é isso, gente? Então, esse conjunto de competências, nós chamamos, esse conjunto de conhecimento, habilidade, atitude, nós chamamos de competência. E muitas vezes, a gente confunde característica com competência. Eu sou uma pessoa boa. Isso não é competência, querido. Isso é característica, é qualidade. É virtude, porque uma competência ela é aplicável e mensurável. Ou seja, aplica-se e mede-se dá resultado. E mede-se faz uma transformação. Então, quando a gente fala de competências, nós vamos ter duas principais escolas, a americana e a europeia. A americana ela é muito clara, o americano ele é objetivo, sim ou não? O americano ele é direto no assunto. Então, a escola americana diz assim, competência é performance. Se você entrega, você recebe por isso. Agora, eu gosto muito da escola europeia, que ela vai trazer um paralelo, que eu acredito que é o espaço que a gente tem que ocupar na sociedade. A europeia fala assim, competência
É o conjunto de conhecimento, habilidade e atitude. Isso é competência. Complexidade, ela fala sobre carreira. À medida que você vai avançando na complexidade das suas tarefas, você vai avançando na sua carreira. E espaço ocupacional é quando duas pessoas do mesmo cargo, elas fazem de uma forma diferente uma da outra. Por exemplo, uma recepcionista. Você chega num lugar, você é tratado de uma forma nominal, seca. Essa pessoa exerceu a sua função, ela te recebeu. Agora você chega em outro lugar, você é acolhido. A mesma função, a mesma atribuição, porém, um espaço ocupado de forma diferente. Está entendendo? Ela foi além. Então, essa escola francesa, europeia, traz isso. De que, não é, a partir disso é que as pessoas podem ser remuneradas. Então, quer dizer, nesse conceito da escola europeia sobre competência, a competência é o conhecimento, habilidade e atitude. É pelo qual você é contratado, nós somos contratados. Isso é o que vai abrir as portas ou não. A complexidade vai determinando a nossa carreira. Por exemplo, e complexidade não é dificuldade. Vamos pegar então um caso de um médico, não é? Quando alguém estuda medicina, fazer uma cirurgia de apêndice é algo difícil para nós que não estudamos medicina. Mas para quem estudou já é algo mais simples. Agora, fazer um transplante de coração é algo mais complexo. Então, no meio, na categoria, muitos vão fazer cirurgia de apêndice. Transplante de coração, nem todos. E eu e você, o que é que nós temos feito de complexo nessa vida? O que é que nós temos nos apresentado a fazer de uma forma... E aí entra no espaço ocupacional. O que é que nós temos procurado fazer que outros não têm feito? Que espaço nós temos procurado ocupar na sociedade, nas suas diferentes esferas? E não simplesmente, Senhor, mas eu sou teu filho. Qual é? Eu estou aqui me dispondo para ser bênção nessa cidade. Amados, o Senhor é misericordioso. Mas há uma beleza no nosso Deus que é que Ele nos torna coparticipantes no projeto de avanço do seu reino sobre a face da terra. Ele não precisa de nós, mas Ele nos convida a participar desse grande projeto. Queridos, nós não podemos apresentar de qualquer jeito. Nós não podemos apresentar como, você está me chamando, você tem que prover. Negativo. Ele é o Deus, Ele é o Senhor, eu sou seu servo. O que o Senhor deseja, eu vou fazer. Eu vou procurar empreender, eu vou procurar aprender. Então, gente, a empresa... a organização vai ter as competências que as pessoas que fazem parte dela possuem. E muitas vezes nós cobramos diferente. Não, os diretores, eu atendo, né, empresas e aí, essa minha equipe de líderes é muito fraca. Mas eles receberam, eles têm competência para isso? Eles foram treinados para isso? Às vezes as pessoas querem competências que elas não entregaram, que elas não treinaram as pessoas, e a empresa não vai ser mais competente do que as pessoas. E eu estou falando em todas as áreas isso. Todas as áreas de atuação. E aí, gente, indo mais a fundo, olha só que interessante isso aqui. Tem uma tríade de competências. A sua organização, o seu empreendimento, ele precisa ter uma identidade, assim como você e eu precisamos ter uma identidade. Quem eu sou? Sou filho de Deus, amado em Cristo Jesus. Amém? Você também é. Então nós temos uma identidade em Cristo. O nosso empreendimento também precisa de uma identidade. E a primeira competência é a competência organizacional. Ou seja, quais são os valores da tua organização? Sabe? A integridade vai ser mantida no seu negócio a partir dos valores que você tomou uma decisão antes. Não é na hora do suborno que a gente toma a decisão. Não é na hora da sonegação que a gente toma a decisão. É antes. Eu não vou participar disso. Eu não vou entrar nisso. Eu saio de casa decidido. Eu não vou trabalhar sem nota fiscal. Eu não vou trabalhar sonegando. Não rola. Não tem condição, não é assim que funciona. Não é na hora do vamos ver. Na hora da pressão, a tentação em ceder é muito grande. Mas nós saímos de casa já decididos. Se for essa proposta, eu estou fora. E o Senhor vai nos honrar, queridos. Sabe por quê? Primeiro Ele nos honra com livramento. E depois Ele nos honra, com uma porção dobrada sobre aquilo que a gente achou que tinha perdido. Ele vai colocar muito mais sobre a nossa vida. Aí a segunda competência são as comportamentais. É o como você faz. A segunda competência são as técnicas, é o que você faz. É o que você entrega. E as comportamentais é como você entrega. Como o seu empreendimento entrega. Tem diferença ou não? Você vai numa loja, não é? E você é atendido de uma maneira. Você vai em outra, você é atendido de outra forma. Você vai numa lanchonete, num restaurante, tem diferença? Tem. Isso são competências aplicadas o quê? Imensuradas. Então existe todo um trabalho nos bastidores para formatar isso. Então pessoas não são problemas. A falta de treinamento sim.
a falta de qualificação, e eu digo mais, a falta de visão para com as pessoas. Então, o Fresarim falou, não é? Muita coisa do que eu aplico hoje, do que eu sou hoje, na verdade, foi nessa casa que eu aprendi a ser, queridos. Foi aqui, liderando célula, aprendendo a falar com as pessoas, apresentando, ministrando aos jovens, foi aqui. A igreja ela tem um papel fundamental no nosso desenvolvimento humano. Só que o nosso desenvolvimento na igreja ele é centrado em Cristo e não no humanismo. Não sou eu quem tenho, não sou eu quem faço. Cristo em mim. Cristo faz em mim. Cristo se revela através de mim. Amém, amados? Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o ponto. Então, quer dizer, isso não sobe para a nossa cabeça, a vaidade não toma lugar no nosso coração. Você pode prosperar o quanto for, você continua sendo o mesmo. Você continua falando as mesmas coisas. Por quê? Porque você sabe que não é seu. Nós somos apenas mordomos daquilo que o Senhor tem confiado a nós. E se eu estou suprido, amados, isso é o suficiente. Senhor, o excedente é para quê? O excedente, amados, é para a obra do Senhor. O excedente é para o avanço do reino. Não para em mim. Os meus negócios não têm por objetivo me servir. Os nossos negócios têm por objetivo servir ao Senhor. Queridos, por que eu estou falando sobre competências? Sim, e aí ele chega no meio ali, ou no centro. Quais são as competências essenciais? Quando você purifica, apura isso, quais são as competências essenciais que tua empresa possui? Elas são únicas, difíceis de copiar, e elas representam uma vantagem competitiva enquanto o teu concorrente está correndo atrás. Ah, Rafael, pastor Rafael, eu não tenho nada de diferente, nada de único. Tem sim. Essa é uma mentira do diabo que você não tem nada diferente. Porque começa por Cristo. Então, quer dizer, e aí você tem uma série de particularidades. Então, o inimigo, o diabo, ele quer destruir, ele veio para roubar, matar e destruir. E ele quer destruir os sonhos de Deus na nossa vida. Então, ele quer colocar a ideia de que você não pode, não é com você, não tem nada a ver com você, não é? E não tem mesmo, tem a ver com o Senhor. Então, que a gente possa se apegar na palavra do Senhor para fazer negócios. Que a gente possa buscar instrução. Você viu ali, Irão era competente, extremamente hábil. Ele foi contratado para servir um rei porque ele tinha competência. Amém, queridos? Então, qual que é o perfil do empreendedor brasileiro? Olha só se você se identifica com isso. O perfil do empreendedor brasileiro é o seguinte: ou ele é da área comercial, e ele ouve alguém falando uma coisa e fala, rapaz, eu consigo vender isso aí. Olha lá, olha o povo rindo. Eu consigo ganhar uma grana com isso aí. Isso aí vai dar certo. Aí ele fala, tá, Adriano, eu fecho com você, beleza. Aí ele olha e fala, e agora, como é que eu vou entregar esse negócio? Eu preciso encontrar alguém que faça, porque eu já vendi. Ou então ele é técnico. Ele é técnico, e ele desenvolve um produto, ele desenvolve um serviço, e ele fala assim, tem um monte de gente querendo comprar. Ah, mas eu não sei vender. E então ele encontra alguém que saiba vender. No meio do técnico e do comercial, existe a gestão, e ela é deixada de lado. A gestão de marketing, a gestão financeira, a gestão contábil, a gestão de controladoria, de PCP, a gestão de orçamentos, custos, a gestão de pessoas, tudo isso é deixado de lado. Porque não dá tempo, não é que é falta de compromisso, é porque não dá tempo. Não é verdade? Você tem padaria, restaurante, você sabe o que eu estou falando. E outros negócios, não tem tempo. São várias situações. Então, a gestão ela vai, toca. Quando você vê onde começa a pipocar o problema? Com as pessoas, com o financeiro, com a contabilidade. E a hora que você vê, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou acertar isso? Amados, aí é que é o lance do empreendedor. A mesma coragem que você teve para sair e empreender, agora é hora de resolver os problemas. E falar, vamos consertar. Vamos ajustar isso aí. Então, quando nós estávamos trabalhando em uma organização, eu fiz a minha carreira como profissional em gestão de pessoas e recursos humanos, em grandes empresas aqui em Londrina. E chegou uma hora que o Senhor colocou uma palavra no meu coração, a palavra influência. Mas queimava assim no nosso coração, compartilhei com a pastora Cláudia, e queimava em palavra influência. E, amados, eu estava numa situação que, assim, sempre tocava o telefone e falava, Rafael, como é que você está nessa empresa? Eu peguei uma veia de trabalho, que era levar as empresas para uma certificação de melhores empresas para se trabalhar. Desenvolvi uma metodologia e estava pegando. Então, eu saí de uma empresa para outra, E eu comecei, um dia eu estou lendo uma matéria e fala assim, 98,2% das empresas, 99,2% das empresas de Londrina e região são micro e pequenas empresas. Eu falei, eu estou trabalhando para 0,8%. Tem um oceano azul aqui.
E tinha um mito naquela época assim, você tem RH na tua empresa? O cara falou, não, RH é coisa de empresa grande. Aí o Senhor colocou no meu coração, faz um RH para empresa pequena. Segrega isso, pega o que você ganha hoje de salário e junta com várias entradas e faz compõe a sua remuneração. Começa por aí, seja simples. Foi o que aconteceu. Ali que começou a acontecer. Aquela palavra influência começou a se tornar realidade. Então, eu saí de um setor, influenciava muitas pessoas, mas aí começou a crescer a influência. Por quê? Aí começou a surgir palestras, aí começou a surgir aula, aí começou a surgir treinamento. Então, eu passava o dia de manhã com 50 pessoas, depois 200, depois 800. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? O cara nem falava, agora há pouco não falava nada. Eu era um bom analista, sempre fui um bom analista, sempre fui bom com análise. Mas era carente de comportamento com as pessoas. E aí, queridos, né, a gente começa a exercer isso. Quando a gente é desafiado aí para João Pessoa, a gente tinha lista de espera de empresas para ser atendida. Cara, Rafael, e aí? Falou, olha, tá cheia a agenda. Não dá, não tem mais braço. E você espera? Eu espero. Fiquei sabendo que vale a pena. Falei, então beleza, então espera. Tinha lista de espera. Queridos, jamais eu tinha imaginado viver aquilo. Nem nos meus melhores sonhos eu tinha imaginado aquilo. Mas tinha uma palavra no meu coração, influência. E aquela palavra estava acontecendo. E aí o que começou a acontecer? O Senhor me resgatou aquela palavra. Escuta, eu te chamei para ser influência. Eu falei, é verdade, cara. Eu preciso orar com esse povo, eu preciso pregar para esse povo, eu preciso anunciar Jesus. Não estou lá só para ganhar dinheiro, não estou lá só para... Não, é isso. Veio o estalo. Aí eu comecei. Aí misturou tudo, ministério, trabalho. Aí eu começava a orar na empresa, aí estava dando treinamento, eu falava, amém, pessoal? Pessoal, amém! O pessoal respondia. Oh, desculpa, dava aula, falava isso. Estava dando aula para os alunos, falava, queridos. Sabe, gente? Então, quer dizer, não é? Começou a acontecer. Eu me lembro de uma situação aqui em Londrina, uma situação com um grande empresário. Eu falei assim, olha, eu não tenho resposta para te dar, para dar para o senhor, não. Mas eu gostaria de orar com o senhor. Ele falou, beleza. Como é que faz? Tem que fechar o olho? Eu falei, não, você fica à vontade, eu vou orar, o senhor concorda. Amados, aí já fiquei em pé, sabe? Já fiquei em pé, já comecei a orar naquela sala de reunião, né? Espírito Santo, aí como é a mesma coisa se estivesse aqui na igreja, nesse lugar aqui, amados. E aí o Senhor começou a aumentar a nossa influência, queridos. Por quê? Porque a minha carreira começou a se alinhar, meus negócios começaram a se alinhar com o reino de Deus. Amém, queridos? É isso que Ele tem para nós. Assim como a liderança pode ser desenvolvida, o empreendedorismo também pode ser desenvolvido. Porque o empreendedorismo é um comportamento. Eu não sabia vender. Eu era assim, eu era muito travado. Então, por exemplo, eu sou metódico. Já fui mais, hoje sou menos. Estou aprendendo a viver pela fé, pastor Davi. Hoje estou bem melhor já nessa área. Mas eu era muito metódico. Pastor Davi me acompanhou desde o começo. Olha só, chorei muito para ele, viu? Aí ele fala, Rafa, vai dar certo, Rafa, vai dar certo. Aí eu chegava no cliente, chegava lá. Atrasou? Eu não posso esperar mais não, estou indo embora. Aí eu percebi que eu não vendia se eu fizesse isso. Eu estava com a razão, mas estava sem contrato, entendeu? Aí eu falei, não, eu preciso mudar. Aí eu comecei, falei, não, tudo bem, eu espero. Mas dentro de mim, assim, era um negócio, assim, ó. Aí eu falava assim, eu não posso entrar de bico para falar com ele, eu não posso entrar de bico, porque a hora que eu entrava com o bico desse tamanho. Eu falava, eu tenho que sorrir, eu tenho que falar, eu tenho que manter minha postura. Amados, e quer saber? Nessas salas de espera, eu tive altas experiências com o Espírito Santo. Porque os frutos do Espírito foram sendo gerados no meu coração. A alegria, a paz, a longanimidade, a paciência, a bondade, o domínio próprio. Amém, amados? Era em mim que o Senhor estava fazendo. Era em mim. E então veio o desafio de ir para João Pessoa, pastorear a igreja. Não é? Então, aquela saída, na verdade, da palavra influência, tinha a ver com o chamado de Deus sobre a nossa vida e a nossa casa. Talvez quando chegasse o desafio do presbitério da igreja aqui, através dos pastores, e eu estivesse ainda naquela condição, eu ia falar, não, imagina, não sou eu, não somos nós, eu não posso sair daqui. Mas aquela mudança tinha sido tão brusca no nosso coração, que vem outra mudança, então tá, vamos ouvir a voz de Deus.
E ele vai, não é, pastor? Vamos ouvir a voz de Deus, e ele vai falar. E ele falou, e nós estamos hoje lá, com uma igreja, não é? Viva, vibrante, avançando, amém? Tocando vidas, corações, casamentos sendo restaurados. E quando a gente olha, amado, sabe o que dá a certeza? Que não é nada na nossa força. E quanto mais ela avança, a igreja avança, mais nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais o seu negócio cresce, mais você precisa orar. Quanto mais ocupado você for, mais você precisa orar. Quanto mais decisões você toma, mais você precisa orar. Não é o contrário. Então eu orava mais quando estava desempregado. Eu orava mais quando tinha... Não, é assim. É o tempo todo, amados. É o tempo todo. Eu sou muito focado. Então as pessoas, às vezes eu passo por pessoa, ô pastor, eu falo, rapaz, quem que era? Na rua, porque eu estou focado. Esses dias, vindo para cá, eu estava orando, né? Na quinta-feira, eu estava orando. Eu falei, a pastora Cláudia me deixou num lugar, eu falei, não, eu vou a pé que eu preciso orar. Aí eu saí andando, e lá a gente tem a praia, né? Então eu saí pela beira da praia, eu estou orando, e pegando fogo, estou orando, e amados, não tem essa história de vou orar baixinho que eu estou na rua. É orando. E aí vem um caso assim, Senhor, e eu quebrantado, pastor Luiz, chorando ali e tal, o Espírito Santo falando no meu coração. E aí vem um casalzinho, fala assim, Senhor, nós podemos orar por você? Aí eu falei assim, agora não. Eu estava tão na presença que eu não queria sair daquele lugar. Mas eu falei, continua, vai. Porque eu não estava ali, amados, na presença, desfrutando, sabe, no meio da rua. Porque, queridos, quanto mais ocupado nós somos, mais nós devemos orar. Por quê? Lucas 9:51 diz assim, aproximando-se o tempo em que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Jesus, homem, ele partiu resolutamente, decidido significa a palavra resoluto. Parou para pensar nisso? Que Jesus era um homem competente? Resoluto, firme em seus projetos, em seus desígnios, ousado, determinado, decidido. Ele partiu para Jerusalém e ele sabia que ele seria crucificado. Mas aqui, o propósito do Pai é esse? Não há desvio. É isso que eu vou fazer, é isso que eu vim fazer. Qual é o teu chamado, querido? Tiago falou aqui. Muitas vezes nós categorizamos chamados. Não, chamado é ser pastor, chamado é ser líder de célula, também. Chamado é ser um homem ou uma mulher de negócios, de influência nessa cidade. Chamado é ser líder de equipe, chamado é servir pessoas. Amém, amados? Chamado é tocar vidas, falar de Jesus Cristo, compartilhar Jesus, não é? Jesus como homem era competente, a competência nos leva a servir a reis. Então, queridos, o Senhor quer nos levar a lugares de influência, você crê nisso? E é o que o Senhor tem feito conosco lá em João Pessoa. Em 7 anos, amados, o tempo foi remido na nossa vida. E hoje nós estamos diante de homens e mulheres que eu falo assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? No meu coração, eu estou tremendo por dentro. Mas a convicção, amados, é assim, Por quê? Se o Senhor me trouxe ali, Ele vai me capacitar. Orando por homens de grande influência naquela cidade, homens de negócio. Falando de Jesus para esses homens, não é? Para isso, se o propósito vai além dos nossos negócios, o Senhor vai nos capacitar além das nossas competências. Êxodo 31, além das nossas competências pessoais. Êxodo 31, 1-6. Disse então o Senhor a Moisés, eu escolhi a Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, aqui é o Senhor mesmo falando, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Eliabe, filho de Aisameque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei a todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. Queridos, como os nossos negócios é algo além dos negócios, o Senhor vai nos capacitar além das nossas competências. Você crê nisso? Vai vir uma sabedoria do alto sobre a sua mente e o seu coração. É de Deus, cara. Ele vai te dar revelação na hora da negociação. Ele vai te dar a palavra certa. Ele vai te dar o valor justo. Ele vai te dar o entendimento para aquilo. Ele também vai te dar entendimento para você sair daquela armadilha. Tem oportunidade que não é, tem situação que não é oportunidade, é armadilha. É para te tirar do foco. É para te tirar do centro da vontade de Deus. Tem situação que é só para te desviar, querido. Para tentar te desviar, mas em nome de Jesus, quando nós estamos conectados ao Espírito Santo, Ele mesmo, nos capacita e fala assim, essa não é para você. Descansa.
descansa o teu coração. Eu tenho algo nobre para você. Eu tenho algo puro. Eu tenho algo justo. Amém, amados? É assim que funciona, não é? Nós não estamos desesperados. Nós estamos alicerçados em Cristo. Então, Bezalel foi apresentado pelo próprio Deus para trabalhar na construção do tabernáculo. Então nós vimos ali Irão sendo designado para trabalhar na construção do templo de Salomão. E agora nós vemos Bezalel sendo levantado para trabalhar no tabernáculo, não é? A tenda portátil que era carregada pelo povo de Israel durante a peregrinação no deserto. E representava, não é, a presença de Deus, manifestava a sua glória entre o povo. Então, a palavra fala assim, ó, que Deus escolheu Bezalel. Queridos, em nome de Jesus, Deus escolheu você. Deus nos escolheu para um chamado específico, para um campo específico, para pessoas específicas. É isso. Tem pessoas que nós, como pastores, não vamos alcançar. Mas você vai. Você será a ponte entre elas e Cristo Jesus. E a igreja do Senhor Jesus será o lugar em que elas serão acolhidas, recebidas, trabalhadas, tratadas, pastoreadas, cuidadas. Amém? É um trabalho em equipe isso aqui. A igreja do Senhor Jesus, a igreja não é de homens. Ela é um lugar que serve às pessoas. E juntos nós fazemos isso. Então, o Senhor o encheu do Espírito de Deus e deu a ele destreza. Olha as palavras, destreza, habilidade, pode falar comigo, destreza, habilidade e plena capacidade. Está entendendo? Plena capacidade. Assim, não é, também foi com seu auxiliar, a Oliabe. E assim foi com toda a equipe. As competências pessoais, não é? Então, além das competências pessoais, nós somos especialmente capacitados no Senhor nosso Deus. Nós somos especialmente capacitados. Você não é qualquer um. Você não vive como qualquer um. Você é um príncipe, uma princesa do Senhor. E em nome de Jesus, você é embaixador do reino de Deus sobre a face da terra. E é assim que nós nos comportamos. É assim que nós negociamos, é assim que nós lidamos com as pessoas. Não é como mendigo que chega pedindo. Não é como miserável que não tem perspectiva. Não é? Nós somos pessoas, mas isso não é motivo de orgulho. Isso é motivo de rendição. Isso é motivo de humilhação. Por quê? Porque nós não merecemos estar nesse lugar. Mas o Senhor sempre nos honra a estar nesse lugar. Então, queridos, alguns já estão vivendo isso aqui que eu estou falando. Você já teve experiência com isso, sim ou não? Você já teve, uma solução para o teu cliente e você falou, veio de Deus. Eu não tinha essa capacidade. Sim ou não? Quem levanta a mão aí, quem já viu isso aí? E o cara falou assim, uau! E isso firmou o contrato com você. Isso firmou. Você atendeu o cliente em cima da hora. Você atendeu um cliente deixado por outra empresa em cima da hora. E aquilo falou, vocês, eu posso confiar. Em vocês eu posso fazer mais negócio. Vamos fazer mais negócio? Não é? E aí aquela confiança ela é conquistada. Liderança é influência. E influência aumenta conforme a confiança aumenta. Funciona assim o processo. Lembra então, não é, que Deus capacitou toda a equipe. Aí eu quero falar com você que já possui equipe de trabalho. Essa bênção, essa unção que vem sobre a sua vida não se restringe a você. É para a tua equipe de trabalho. É para os seus que estão com você, aqueles que estão, não é, te ajudando a carregar as coisas. É para você orar por eles, amado. É para você orar com eles. É para nós abençoarmos e declararmos a salvação. Queridos, todos têm o direito de ter o seu caminho de fé, mas nós também temos o direito de anunciar Jesus Cristo. E nós não podemos decidir pelo outro. Uma vez eu aprendi isso. Você precisa falar. Você não pode decidir pelo outro que ele não vai ouvir. Você precisa falar. Então, amados, a bênção vem sobre a tua equipe também. Já pensou? Toda uma equipe especialmente capacitada pelo Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa assim para você. Eu tenho visto, não é? Alguns empresários que não têm experiência com Jesus Cristo, mas o Espírito Santo está falando com eles. Vou te explicar. Quando a gente vê na palavra em Atos, a gente vê isso acontecendo. Quando Pedro está lá falando aos gentios, o Espírito Santo está batizando. Está vindo sobre eles. Ele fala, posso negar agora a água àqueles que já experimentaram do fogo do Espírito? Queridos, alguns me ligam e falam assim, Rafael, como pastor, o que você me aconselha? Quando o cara fala como pastor, é porque o Espírito Santo já ministrou o coração dele, cara. O cara não fala assim. E tem uma categoria dura de coração, é o tal do empresário. Por quê?
eu quero exortar a sua vida agora, como pastor. Muitas vezes você está no topo da pirâmide e ninguém mais te confronta. E você perdeu o costume de se submeter, de pedir conselho. E o empresário perdeu, se tornou insensível. Então ele acha que não é mais necessário. Eu quero dizer uma coisa, as grandes empresas, elas possuem conselhos, conselheiros. As maiores são assim. Por quê? Porque todos precisam de cuidado, de orientação sábia, de conselho sábio. Então, queridos, não tenha medo disso, não tenha vergonha. Todos nós precisamos parar e perguntar para quem é referência na nossa vida, os nossos pastores, o que fazer agora? Né? O pastor Davi esteve lá com a gente na inauguração do Espaço Novo. Fomos juntos lá comprar os equipamentos, o forro, tudo. Queridos, de coração, se não fosse o pastor Davi aquela hora ali, eu não sabia, eu estava desesperado, minha vontade era só de chorar, querido. Quanto mais fazer outra coisa. Tá entendendo? Mas aí vem, sabe, a segurança. Eu falei, pastor, só a sua voz me dá segurança, cara. Então vamos. Mas por quê? Porque a palavra nos fala isso, né? Para a gente caminhar com outras pessoas que vão nos abençoar. Entendeu? Amém, gente? Um empresário de sucesso, ele pede conselho. Ele busca a sua cobertura, ele busca esse lugar, ele não espera, ele tem iniciativa, proatividade para esse lugar, não é? Aqui, queridos, toda a sua equipe, né? Lembra do espaço ocupacional que eu falei? O espaço ocupacional, que é quando pessoas do mesmo cargo fazem de forma diferente. Aqui eu estou falando, pessoas do mesmo cargo, especialmente capacitados pelo poder do Senhor, elas farão de forma sobrenatural. Você crê nisso ou não? Você pode exercer a sua profissão de forma sobrenatural, ou sua empresa de forma sobrenatural? Eu creio. Nós podemos, amados, porque o mesmo Espírito que está em Cristo está em nós. Para fazer obras ainda? Então bora. Bora ver isso acontecer, gente. Bora fazer isso acontecer. Não na nossa força, mas na nossa disposição e na unção do Senhor. Amém? Então, grava aí, eu não projetei aqui, mas grava aí. Na formação de um time, 5 Cs são necessários. Letra C. Primeira coisa, tem que pensar na cultura da tua organização. Qual é a cultura da tua organização? Tudo começa por aí. E, geralmente, as empresas, elas nascem, o fundador, o traço cultural principal vem do fundador. A empresa aparece com o fundador, né? É dele, ele gerou. Então, mas só que chega uma hora que se a sua cultura ela não for disseminada, se você não for o guardião da cultura organizacional, ela vai se perder. Aquela excelência que tinha no começo se perde. Tem muitos microempresários que se perdem nisso. Instaladores de ar-condicionado, consultores se perdem nisso. Pessoas que prestam serviço. Porque quando eu estou sozinho, eu faço o meu melhor. Agora, quando eu começo a montar a minha equipe já não consegue ter a mesma intensidade. E os meus braços já não alcançam todos os clientes. Então, eles vão lá e fazem de qualquer jeito. Porque eles não foram treinados, porque a cultura não foi disseminada. É necessário que as pessoas cheguem e elas saibam qual é a cultura da organização. Todas as empresas têm uma cultura, tá bom? Toda organização, empresa, igreja, associação, tem uma cultura. Uma cultura corporativa. Qual é a da sua organização? Então você precisa ter esse C bem claro para você. Depois vem 3 Cs que falam as pessoas. Quando você vai contratar alguém, caráter. Caráter vem antes de competência, porque competência você treina, caráter já é mais difícil. Caráter, integridade, competência e cumplicidade. Se a pessoa tiver caráter e competência, a probabilidade dela ser cúmplice, né, parceira, aumenta. E por fim, carreira, porque é uma relação de troca. Muitas vezes eu quero que as pessoas me deem, mas eu não quero projetar uma carreira para elas. As pessoas têm uma expectativa de crescer na empresa. E olha, cai um mito aí, minha empresa é muito pequena, não dá para crescer. Dá sim. Dá sim. E não é só crescer de cargo, é crescer de desenvolvimento, é crescer de desafios, é crescer, não é, na responsabilidade. Combinado, pessoal? Amém? É assim, as pessoas têm uma expectativa de entrar nas organizações. E muitas vezes nós não nos percebemos sobre isso. Nós não nos atentamos a isso e nós perdemos talento por isso. Foi embora, acontece. Sempre vai acontecer. Mas uma filosofia da gestão de pessoas é atrair, ADR, atrair, desenvolver e reter. Atrair as pessoas, desenvolvê-las nos melhores talentos e reter esses talentos. Esse é o desafio da gestão de pessoas. Não é fácil, não é simples. A gente continua perdendo pessoas boas para outras. Mas vem cá,
Se no tempo que ela esteve conosco, ela entregou o seu melhor, ela foi capacitada, ela está saindo diferente, então está feito o nosso papel social também, como organização. Né? E aí? A influência se perdeu? Né? Aquela palavrinha que eu falei para vocês, passa para mim aí, por favor, alguém. Aí, a influência. E a influência? Pastor Rafael, e a influência que o Espírito Santo colocou no seu coração? Nessa história toda, muda para João Pessoa e vai. O que aconteceu? Quando nós mudamos para lá, nós conversamos com os pastores, não é? E a empresa estava aberta aqui, entregamos os clientes, repassamos tal, e chegamos lá. Não é, amados? Chegamos numa cidade que, assim, aqui era quase um vereador. Só faltava se candidatar. Onde ia, pela igreja, pelas empresas tal. Chego lá, meu irmão. Ninguém, né? Conhecendo poucas pessoas. Ó, o pequeno núcleo ali que estava na igreja, de pessoas que se uniam, que era uma célula. Então, quando nós chegamos lá, os pastores falaram, Rafa, eu fui até, de coração, eu fui até assim, não, agora eu sou pastor, agora eu vou focar na igreja. Agora é isso, tem que fazer, tem que fazer. E aí, o pastor Davi, sabiamente, fala assim, Rafa, usa a empresa para gerar contatos. Usa a empresa para... Eu falei, não, mas não vou dar conta. É muito diferente, é muita responsabilidade, não vou dar conta. Quem se identifica aí? Levanta a mão, corajoso. É assim que funciona, eu não vou dar conta. E aí, vamos lá, primeiro ano foi muito difícil. Mas eu quero compartilhar com você, né, a agenda de maio, agenda desse maio agora, até agora, né? Então, além da rotina como pastor, das celebrações aos domingos, oração, os módulos de ensino, não é? Teve visita hospitalar, teve visita domiciliar, teve aconselhamento, teve almoço de negócio, teve palestra na Universidade Federal da Paraíba, eu lesionei o ombro jogando bola, teve reuniões em empresas, teve reuniões em associações, em ONGs, não é? Decisões foram tomadas, reunião com pastores amigos, com pastores, não é, de influência na cidade, visita às células. Amados, a agenda é cheia. Aqui nesse almoço de negócio, que estava fazendo almoço, né, intermediando 2 pessoas. Agora você pergunta para mim qual que é o filtro dessa história, pastor? O filtro dessa história é o seguinte: esse convite está alinhado com o reino de Deus? Se estiver alinhado, eu vou fazer de tudo para estar nele. Se não estiver, eu já digo não. Está alinhado com o propósito do reino de Deus sobre João Pessoa? Então, por exemplo, eu estava nesse almoço aqui, estava aproximando um empresário cristão de outro que não é cristão. Eu falei, cara, vai dar um negócio isso aqui. Porque se eles se combinarem, vai potencializar isso aqui. E sabe o que acontece? Esse recurso vem para o reino. Porque o dinheiro vai rolar por aí, amados. E vai cair na mão do ímpio. Se a gente ficar parado. Porque a economia não para. Um professor meu de economia falava assim, olha, a economia ela vai passar por ciclos, mas ela nunca vai parar, porque uma geração sempre quer dar algo melhor para outra geração. A economia é cíclica, mas ela vai sempre continuar. Então, queridos, quando a gente combina as coisas nas empresas, os negócios com o reino de Deus, esse recurso vem para o reino de Deus. E então ele é investido nas vidas das pessoas, em projetos missionários, em plantação de igreja, em salvação de vidas, amado. 3 coisas, você sabe disso, que você quer dessa igreja, você sabe. 3 coisas são necessárias. A visão, pessoas e recursos, não é verdade? É isso. Então nós precisamos de recursos. Agora, se a gente deixa lá, vai passar. E aí o ímpio pega e aquilo é consumido na mão do devorador. Mas nas nossas mãos, Senhor, está aqui, ó. Está aqui os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas contribuições, tudo mais, ó, mais. Porque um coração generoso prosperará, diz a palavra de Deus. Né? E é o que eu tenho aprendido com homens de Deus que o Senhor tem levantado. Né? A ser generoso. Estou numa pegada de generosidade aí que está bonita. Estou descobrindo esse lugar, sabe, queridos? De, olha, é isso mesmo. Volta muito mais, multiplica muito mais. Não é? Porque a gente muitas vezes pensa assim, não, vai que, né? E sabe, queridos, então a agenda está cheia. Mas eu quero te falar o seguinte, não é porque eu sou bom, não. Né? E é muito interessante isso, né? Não é porque eu sou bom, não, mas eu quero lembrar do início. Né? Quando a gente estava com 3 meses de João Pessoa, eu estava na varanda de casa, lá na sacada do apartamento, e assim, amados, num desespero. E eu ia ter o MFI Nacional, que foi aqui na igreja, né? Em novembro. E aí vinha o pastor Bob McGregor, ia ministrar. Isso foi em 2015. E eu fiz a seguinte oração ao Senhor naquela sacada. Eu fiz assim, Senhor, todos lá precisam. Todos os pastores precisam te ouvir. É verdade ou não? Mas o Senhor conhece o nosso contexto. Ouve a oração do teu servo. Fala comigo, Deus. Amados, eu vim para cá numa certeza que o Senhor ia falar.
Eu vinha, né, o pastor Bob estava ali, eu estava só aqui, ó. Falei, outra coisa, eu vou estar lá no fundo, ele vai me ver. Né? Eu vim com uma convicção, e aí ele nos chamou para ministrar profeticamente, e aí ele me liberou a seguinte palavra, né? Ficou pequeno ali, mas é assim, ó. Você vai ser um pastor significativamente usado. Vejo que Deus deu um empurrãozinho para você. E Deus deu mais uns empurrãozinhos para você. E Deus precisou te esticar também. Deus vai te honrar. Essa agenda cheia tem a ver com essa palavra. Essa agenda de influência tem a ver com essa palavra. Liberada em 2015. Por quê, queridos? No começo, eu sentava com homens de negócio, fazia minha apresentação. Aconteceu o seguinte, uma vez eu sentei com uma pessoa muito assim influente, levei minha proposta, naquela época ainda levava em papel, levei a proposta tudo bonitinha e tal. Nós conversamos, ele deu um monte de desconsideração na minha fala. E aí pegamos, então tá bom, obrigado pelo seu tempo, muito obrigado e tal. Ele pegou e se levantou da mesa, foi saindo, e eu também levantei, dei um passo para trás, ele deixou a proposta, eu falei, cara, esse cara vai deixar essa proposta aí. Esse papel vai ficar aí. Ele deu as costas e foi embora. Amados, eu voltei a pegar aquilo ali, eu falei, eu não acredito nisso aqui não. Naquela hora ali eu falei, Satanás, eu não aceito esse desprezo na minha vida. Tem uma palavra. E essa palavra vai se cumprir. Essa palavra vai se cumprir. Essas costas que eu recebi agora, ela não vai ser a verdade na minha história nessa cidade. E aí, queridos, não é? Hoje, a gente está aí. Quinta-feira eu estava lá e eu tenho, né, o tempo com a igreja, uma agenda com a igreja e uma agenda com a empresa. Então, é bem calculado, é bem disciplinado, é bem organizado. Então, né, eu não pego mais empresas para atender, para ocupar mais espaço. Não, é aqui, é o limite. Eu tenho tantas horas para trabalhar na empresa. Então, é limitado o processo, mas é ótimo, é maravilhoso. Então é aqui, porque o restante é com a igreja, como pastor. E aí, não é? Quinta-feira agora a pessoa, olha, Rafael, tal, vem falar, vamos aqui conversar. E eu fui, já sabendo que não tem mais tempo. Fui, conversei e falei para ela, olha, eu amaria entrar nesse desafio com você, mas eu não tenho horário disponível. Está entendendo? Nesse processo todo, uma empresa me chamou para conversar, e, né, uma empresa que eu atendo e fez uma proposta, vem tempo integral com a gente aqui. A gente precisa de você aqui dentro. Aí eu falei assim, olha, eu me sinto honrado demais, mas eu vim para cá para plantar uma igreja, eu sou o pastor. Eu não posso ficar o tempo que eu sei, eu me conheço e eu vou inverter o processo. Meu foco é muito claro, nós viemos para cá e minha família para plantar uma igreja. E esse é o nosso coração. Então, amados, é necessário falar não. Mas o Senhor sempre nos honra. Os clientes que eu atendo hoje são de alta qualidade, queridos. São homens que, sim, eles sonham com o desenvolvimento de uma região. E lá no Nordeste nós temos essa carência. A gestão lá é muito diferente daqui, é muito familiar ainda. Então, agora o Senhor está nos aproximando de homens que falam assim, nós vamos desenvolver essa região. Você está preparado? Fala, eu estou. Vamos embora. Nós estamos aqui para isso. Né? E são grandes desafios, amados. E aí quando eu acho que eu estou muito corajoso, que eles falam, então, vou comprar uma máquina. Então eu falo, meu Deus do céu. Você vai fazer isso mesmo? Eu vou. Então vai. Aí eu oro com o cara e a gente, né? Mas sabe, amado, o Senhor tem me aproximado de homens que têm, né, de negócio, que têm sonhado com o desenvolvimento de uma região. E sabe o que é isso? Eles não estão preocupados apenas em ficarem ricos. Eles estão preocupados em melhorar a condição de vida das pessoas. Em tirar uma porção da sociedade que se habituou a receber coisas do governo. E está levando essas pessoas a descobrir que elas têm muito mais potencial do que isso. Está alinhado com o reino de Deus. Está alinhado com o reino de Deus, entende? Então, amados, Lucas 4:1 diz assim, ó. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Queridos, rapidamente, não é? Para você entender. Eu vou tentar explicar de uma forma muito rápida, se você entender, vamos ver, né? Olha só, quando a gente chega, né? Hoje um líder de célula nosso lá na igreja, né? Ele era diretor de um hospital e ele conhecia um empresário que era fornecedor dele. E ele evangelizava esse empresário. E esse empresário, né, ele corre para lá, corre para cá, corre para lá. O que aconteceu? Esse empresário, eu fiquei sabendo de um sistema, e aí eu fui, como atendendo uma empresa, eu fui atrás desse sistema, e essa empresa era desse empresário, que esse líder de célula já estava evangelizando. Isso há um tempo atrás, há uns 5 anos atrás, bem antes da pandemia. Aí, né,
Ele pega e fala para mim assim, olha só, queridos. Ele fala, você é o quê? Você veio de onde? Você veio do Paraná? Vim do Paraná. Veio fazer o quê? Sou pastor, vim plantar uma igreja. No meio da sala de reunião ali, viu? Vim plantar uma igreja e tal. Ele falou assim, que igreja? Nova Aliança. Eu conheço um homem da sua igreja. É um dos homens mais íntegros que eu conheço da cidade. Aí caiu o queixo, porque eu falei, opa, como é que é? Ele falou, que é o Rogério, o líder de célula nosso. É o Rogério e tal. Eu falei, uau, cara, olha o testemunho desse homem. Olha só o que Deus está fazendo. Olha a restauração que Deus fez nessa vida. Olha o que eu estou ouvindo. Aí, aquilo, beleza, passou. O Rogério continua evangelizando. Aí eu peguei e comecei a evangelizar ele também. Né? Por fim da história, amados, nós tivemos um evento de homens no ano passado. E tanto o Rogério quanto eu convidamos esse empresário para estar lá. E ele falou, bom, já que os dois estão chamando, eu vou. E aí ele foi. Lá eu chamei alguns pastores para ministrar locais, lá, amigos nossos. Né? E um pastor ministrou, um pastor de uma cidade vizinha, ele ministrou. Lá no nosso evento. E esse empresário estava lá, ele conheceu esse pastor. Passado um tempo, esse empresário tem um sítio, uma granja, a gente chama lá de granja, lá na cidade do Conde, vizinho ali. Passado um tempo, o funcionário desse empresário, lá do sítio, ele era vida torta, e ele se converteu, e Jesus transformou a vida dele. E pelo testemunho dele, ele chegou para o chefe dele, que é esse empresário, e falou assim, olha, eu queria fazer uma reunião com a igreja aqui, com o pessoal, tem espaço aqui? Ele falou, não, tem espaço no sítio aí, vamos separar um espaço aqui para vocês fazerem. Mas um lugar e tal. E ele falou assim, aí ele me ligou. Falou assim, Rafael, como pastor, o que você me fala? Esse rapaz, eu conheci ele era vida torta, hoje ele está diferente. Lá a região está precisando de um trabalho, lá de uma ação, de uma igreja. Ele não é convertido, esse homem. O que você me fala? Eu falo, olha, procura saber quem é o pastor que está te falando, né? Procura conhecer a igreja, tal. Passar 10 minutos ele me liga, Rafael, o pastor é o pastor falando de tal, rapaz, estava lá no encontro lá com a gente. Eu falei, então você já conhece. Então você já sabe quem é. Rapaz, vou te falar uma coisa, eu estou sentindo de ceder um espaço lá para eles se reunirem. Amados, esse rapaz cedeu esse espaço. Um espaço enorme lá. Ajudou na construção. Hoje, passados 2 meses, estão se reunindo 60 pessoas nesse lugar. 60 pessoas. Está alinhado com o reino ou não? Queridos, vamos ser bem claros, não veio para a gente. Mas é o reino de Deus. Uma hora vem. É assim que funciona. Aí encontrei o pastor desse pastor, né, que é. Aí ele falou assim, Rafael, olha, eu fiquei impressionado com a história lá. Pastor Rafael, eu fiquei impressionado com a história. Como o Senhor trabalha muito antes da gente imaginar. Eu falei, pois é, pastor. E aí nós compartilhamos, queridos, está vendo? Aconteceu nessa esfera. E hoje um trabalho está acontecendo lá. Né? Então, queridos, olha só. Deus tem atributos naturais e morais. Atributos naturais é do próprio Deus, é exclusivo, é dele. Não é? Os atributos morais são comunicáveis. Fidelidade, bondade, paciência, amor, misericórdia, retidão, justiça, santidade. Eu quero te perguntar o seguinte, não é? Qual dessas qualidades, qual desses atributos de Deus o seu negócio comunica aos seus clientes, aos seus colaboradores e seus parceiros? O Senhor quer se comunicar com as pessoas, comunicar os seus atributos através dos seus negócios. Ou seja, os seus negócios, eles precisam estar alinhados com o reino de Deus para comunicar algo às pessoas. Comunicar a fidelidade de Deus, comunicar a bondade de Deus, comunicar a misericórdia do Senhor, não é? Comunicar algo, amados, que vai transformar vidas, que vai transformar os corações. Amém, queridos? Não é? E numa época de inteligência artificial, as habilidades comportamentais, as soft skills, elas vão se sobressair. Ou seja, questões de resiliência, não é? De comunicação, trabalhar sob pressão, ouvir atentamente, visão, capacidade de resolver problemas. Eu vejo tanta gente reclamando de pressão. Eu quero dizer o seguinte, amados. Para quem já teve agenda vazia, a pressão é um privilégio. Você quer ser impressionado, é não ter agenda. É, empresário? É ou não é homem de negócio? Não é, mulher? É. Você quer... Isso é pressão terrível, amados. Mas você ser cobrado, isso é um privilégio. Sabe por quê? Porque nós, como líderes, buscamos esse lugar. Nós que entendemos o propósito de Deus, nós buscamos esse lugar. Então é um privilégio. Então, amados... Não é? Na época de inteligência artificial, não fica preocupado não. Quanto mais habilidade comportamental tiver, melhor será. Agora, nós somos especialmente capacitados. Pensa nas habilidades comportamentais, mas os frutos do Espírito na tua vida.
Está entendendo? É todo mundo que tem o fruto do Espírito ou não? Não. Vamos além? Vamos além, né? Vamos além porque o Senhor sempre vai além. Pensa na habilidade espiritual, nas habilidades comportamentais, os frutos do Espírito, mas os dons do Espírito. Os dons espirituais, escrito em 1 Coríntios 12. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom de fé, dom de cura, dom para operar milagres, não é? Línguas, interpretação de línguas, não é? Fé, profecia. Pensa nisso. Pensa nos dons, habilidades comportamentais, frutos do Espírito, mais dons ministeriais. Uns foram chamados para mestres, apóstolos, pastores, evangelistas. Não é? Pensa nos dons operacionais, que está descrito em Romanos 12. Se o seu dom é exercer liderança, que exerça com zelo. Se o seu dom é dar, contribuir, que faça isso generosamente. Amados, e disso que eu estou falando, que é ser plenamente capacitado. Habilidades comportamentais, numa época que a inteligência artificial vai fazer tudo aquilo que é automatizado e repetitivo. Habilidades comportamentais, mais os frutos do Espírito, mais os dons do Espírito. Rapaz, eu não sei o seu coração, mas o meu coração está vibrando aqui dentro. Porque não é... Vai avançar o reino de Deus sobre os negócios. Já está avançando, mas cada vez mais através das nossas vidas, não é? Então, depois vem uma palavra que é multiplicação. Da pandemia para cá vem essa palavra. O Senhor colocou essa palavra no meu coração. Multiplicação. Chegou uma hora de multiplicar, Rafael. Então, eu vi esse post aqui, ó, de um dos conhecidos nossos. O João Kleber produziu esse post aqui, não é? Você sai de empregado, você está como empregado, você se torna autônomo, depois você pode se tornar dono de um negócio, um empresário, e então você passa a ser um investidor. O que é um empregado? Né? Você vende as suas horas, troca seu tempo e dedicação pela remuneração. Um autônomo, você é negócio, ele funciona como uma bicicleta. Não é? Se você parar, ele também para. O que é o dono de um negócio? Tem um sistema trabalhando por você. E o investidor, não é? O dinheiro trabalha para você. Os recursos trabalham para você. Eu sei, amados, que um dia eu era, né, funcionário de uma empresa e eu não me via de outra forma. Eu fui muito bem formado para isso. Aí o Senhor coloca uma palavra de influência no meu coração. A gente se torna autônomo. E agora o Senhor tem colocado uma palavra de multiplicação. Multiplica, Rafael. Essas ações, ligações, não é para ficar falando não. Você tem que desenvolver uma forma que isso chegue às pessoas. E logo, logo, amados, logo não, mas no tempo certo, no tempo de Deus, como hoje, era o tempo de Deus para eu estar aqui, não é? Com vocês, nós estaremos falando de uma startup aí acontecendo, não é? E tocando muitas vidas através do que o Senhor tem colocado. Eu quero dizer o seguinte, o Senhor, compartilhei com o pastor Davi, o Senhor, ao longo dessa pandemia, ele me fez um download. Eu tenho mais de 300 slides e mais de 70 páginas escritas desse projeto, que já foi transformado em um programa, e agora a gente vai submeter a alguns empresários a validar esse programa, não é? E trabalhar em parceria com hubs de inovação, e nós vamos transformar isso numa startup. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você perguntar para mim, né? E aí? Você se via nisso? Jamais. Mas o Senhor vai fazendo brotar. O Senhor vai despertando. Ah, então o foco é ser rico, Rafael? Jamais também, queridos. O foco é cuidar de vidas. O foco é amar as pessoas. O foco é nos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo. Esse é o objetivo. Mas com sabedoria, com graça, com entendimento. Não é? Agora eu quero dizer o seguinte, amados, para a gente concluir. Eu quero dizer o seguinte. A gente viu o referencial ali, ó. Eu quero dizer uma coisa importante. O pastor Paulinho ministrou aqui sobre redenção. E essa é a mesma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Enquanto eu estudava um pouco sobre isso há 2 semanas atrás. Assim como nós fomos resgatados, os nossos negócios precisam passar pela redenção. O seu negócio é uma extensão sua. Não é só você que é convertido a Cristo Jesus, o teu negócio também é. Os nossos negócios, para estarem alinhados com o reino de Deus, eles também precisam ser resgatados. Eles também precisam ser consagrados. Eles também precisam ser redimidos. Você entende isso? Eles também precisam ser santificados em Cristo Jesus. Então, amados, nós vimos Hurão ali, um referencial de competência, porque tinha um propósito, a construção do templo de Salomão. Nós vimos Bezalel, Aholiabe e equipe, referenciais de unção, porque tinha um propósito, a construção do tabernáculo. E Jesus nessa história toda?
Bom, depois que ele expulsa os mercadores do templo, da casa do pai, a multidão pergunta assim: que sinal miraculoso ele poderia fazer para provar a sua autoridade, para fazer tudo aquilo que ele tinha feito? E então Jesus, né, em João 2, 19, 21, ele diz assim: Jesus lhes respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Vamos ler junto aqui o versículo 21. Mas, queridos, o propósito de Jesus não era a construção do templo, não era a construção do tabernáculo. Jesus é o propósito. O seu corpo é o templo. O seu corpo é a igreja. Jesus é o propósito pelo qual nós temos vida. Jesus é o propósito pelo qual queima no seu coração empreender, ter um negócio, continuar avançando com o seu negócio. Jesus é o motivo, Jesus é o propósito pelo qual você tem, não é, ideias, insights, inovação. Jesus é o propósito pelo qual você tem uma equipe hoje, lidera uma equipe. Sem Jesus não há propósito. Ele é o propósito das nossas vidas. São diferentes formas de atuação. O propósito é Cristo. São diferentes formas de chamado. O propósito é Cristo. Possivelmente o chamado não será igual ao outro, mas o propósito é o mesmo: Jesus Cristo. Por isso os nossos negócios precisam passar por uma redenção em Cristo Jesus. Não é só a gente. Não sou um no negócio e outro na igreja. Somos um só. Integridade. Qual é o propósito? Jesus Cristo. O chamado é diversificado, queridos. O chamado é plural, mas tem um propósito. O propósito é singular. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Messias, o Salvador, aquele que era, que é e que há de vir, o Alfa e o Ômega, maravilhoso conselheiro, Deus Pai, príncipe da paz. Ele é o propósito, queridos. E é isso que é a melhor notícia, é que em nenhum momento a gente sai sozinho. Você vai lançar uma proposta, Emanuel, Deus conosco. Jesus está conosco. Você vai tomar uma decisão difícil, Emanuel, Deus está conosco. Jesus é conosco. Você vai dispensar alguém, é difícil, Jesus está com você. Você vai contratar, você vai expandir, você vai ampliar, você vai fechar estrategicamente parte do seu negócio, você vai mudar, Jesus está com você. Por quê? Porque o seu propósito com o seu negócio é Jesus Cristo.